Está escrito na palavra do Senhor Deus, a Bíblia Sagrada, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, toda pessoa precisa se santificar para que o Espírito Santo opere em nossa vida. E o Espírito Santo ele está procurando uma morada. E o Senhor Jesus falou que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então o que nós precisamos fazer, os seres humanos? Se santificarem. Nós devemos nos santificarmos. Como assim? Obediente e fiel a toda a palavra do Senhor Deus, de Gênesis ao Apocalipse. E nós devemos amar ao Senhor Deus acima de tudo, em primeiro lugar, e ao próximo como a nós mesmos. Isto significa que nós precisamos não desejar o mal para ninguém, não fazer o mal para ninguém, e quando a gente pensar de fazer um mal para alguém ou falar algo mal, nós devemos imediatamente pedir perdão para o Senhor Jesus, porque Ele falou que nós devemos perdoar o nosso próximo, o nosso semelhante, se nós queremos ser perdoados por Ele. Está em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se nós queremos o perdão dele serve para quê? Para a nossa salvação e para a vida eterna. Porque vai haver um dia que o Senhor Jesus vai voltar para buscar as pessoas que obedeceram a palavra de Deus, obedeceram o Senhor Jesus, obedeceram os seus mandamentos e colocando em prática. Porque não adianta conhecer algo e não praticar, conhecer a lei e não praticar. É a mesma coisa que quantas milhares de pessoas que estão transgredindo as leis da Constituição nacional e internacional até. E daí não se justifica pedindo perdão, e daí vai haver condenação. Porque toda pessoa que transgride a lei, o juiz vai condenar essa pessoa. E o Senhor Deus, Ele não é diferente. Ele deixou as suas leis, os seus mandamentos, para que a humanidade obedecesse para a nossa própria felicidade e prosperidade. Porque o Senhor Jesus, certo dia, estava num certo lugar e um jovem veio falar com ele, ajoelhou nos pés dele e perguntou: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então ele estava dizendo ali que ele já estava de posse da salvação. Mas daí o Senhor Jesus falou assim: guarda os mandamentos. Aí o jovem perguntou: quais? E ele começou a citar versículos dos 10 mandamentos. E quando ele citou o 4 dos 10 mandamentos, o jovem o interrompeu, dizendo: Senhor, desde a minha mocidade eu tenho obedecido todos eles. E ele falou: então, ainda te falta uma coisa, vai, vende tudo quantos tens, dê aos pobres, vem e me segue. E o jovem ficou triste porque era muito rico e ele foi embora. Então, o que faltava para ele era deixar de ser ganancioso e avarento. Pelo contexto a gente pode entender isso claramente. Porque se ele não fosse ganancioso e nem avarento, e ele sabendo que ia se tornar um discípulo do Senhor Jesus, ia ter um tesouro no céu, ele teria vendido tudo e seguido ao Senhor Jesus. Mas ele não quis. Então, nós precisamos conservar a nossa integridade. Precisamos sermos obedientes à palavra do Senhor Deus. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor Deus, de Gênesis ao Apocalipse, e praticar. Porque claramente, quando o jovem rico perguntou: que bem farei
para conseguir a vida eterna, o Senhor Jesus foi claro com ele. Falou assim: guarda os mandamentos. E ele perguntou quais, e o Senhor Jesus começou a citar os 10 mandamentos. E quando ele falou 4 dos 10 mandamentos, o jovem interrompeu, dizendo: tudo isso eu já tenho praticado desde a minha infância. Então veja bem, conhecer a palavra do Senhor e não praticar, ou então praticar, guardar os mandamentos do Senhor, mas tem um pecado na vida da pessoa. Pode ser a mentira, a ganância, a avareza, a idolatria. E daí não vai conseguir a vida eterna lá no reino de Deus. Porque todo mundo tem a vida eterna, e quem já morreu, quando acontecer o dia do juízo, que o Senhor Jesus vir buscar os salvos, todo mundo vai ressuscitar. E quem for ressuscitado em pecado não vai conseguir a vida eterna lá no reino de Deus, mas vai conseguir a vida eterna lá no inferno, lugar de tormento, de sofrimento eterno. Então é isso, precisamos conhecer a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor Deus, e praticar, porque a nossa salvação é individual. O pai de família não salvará a sua esposa, a esposa não salvará o marido, os filhos não salvará os pais. Cada um tem que tomar posse da sua salvação pessoal. Tem um pedido de perdão para o Senhor Jesus dos pecados. E se a pessoa disser que não tem pecado, ele está mentindo, é mentiroso. Porque todo mundo já nasce com o pecado da desobediência no DNA, o pecado que Adão e Eva cometeram, o pecado da desobediência. O Senhor Deus deu um mandamento para eles e eles não conseguiram obedecer depois de algum tempo. Que o Senhor Deus falou: da árvore do fruto do conhecimento, do bem e do mal, não comereis. Porque o dia que dele comerdes, certamente morrereis. Eles tinham imortalidade. Quando eles comeram aquele fruto, eles começaram a envelhecer. E chegou um dia que morreram. Mas o pecado ficou no DNA dele. Depois a gente pode ver que os filhos deles também foram desobedientes, foram rebeldes, né? Então a gente não pode dizer que quem foi condenado e quem foi absolvido, porque isso nós vamos ver só no dia do juízo. Dia do juízo todo mundo verá, todo olho verá, toda a terra, todo o povo que já morreu vai ressuscitar e vai ver o julgamento, o dia do juízo do Senhor Deus, com o Senhor Jesus, com os seus milhões e milhões de anjos, e vai julgar quem pecou, quem desobedeceu os mandamentos do Senhor será condenado. Porque em Tiago 2,10 está escrito: se alguém guarda os mandamentos e tropeça em um só ponto, ele é condenado de todos. Então precisamos conhecer a palavra do Senhor Deus. Os pais são os primeiros responsáveis para que ensinem os seus filhos a palavra do Senhor Deus, para que eles coloquem em prática, para que sejam salvos, em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra do Senhor. Ouça novamente e coloque em prática. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, permitindo o Senhor, nosso Deus. Amém.